tarde, boa tarde, boa tarde. Vocês estão bem? Vocês estão agitados, né? É o que eu espero depois disso. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tô nervoso, então você me ajuda a ficar mais tranquilo, que aí vou bater um papo hoje, vai ser legal, o Sidão vai me ajudar. Seguinte, pra quem não me conhece, muito prazer. Oi, mozão. Falei que ia falar isso pra ela. Pra quem não me conhece, sou o Gustavo Ribeiro, sou da ICF Anália Franco. Eu quero começar, glória a Deus, igreja linda. Quero começar te fazendo uma pergunta. Sempre quis falar isso. Deus, muito obrigado por realizar esse sonho, meu Pai. Olha para a pessoa que está do seu lado. Sempre quis falar isso. E a pergunta é a seguinte. Não, mas olha mesmo. Às vezes a gente faz aquele rabo de olho assim, né? Olha, com vontade. Quero te fazer uma pergunta. O que você tem em comum com essa pessoa? 3 filhos, ó. Já achamos aqui uma coisa em comum. Ó, vou te ajudar. Presta atenção aqui, ó. Levanta a mão se você, como a pessoa do seu lado, é um ser humano. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Levanta a mão se você, como a pessoa do lado, é filho ou filha de Deus. Família de Deus é cheia, né? Casa é grande. Levanta a mão se você, assim como a pessoa do lado, prefere estrogonofe de frango. Valeu, time frango. Tem o time carne. Quem é o time carne? É maior. Não, isso não pode acontecer não, gente. Por que eu tô falando de coisa em comum? Porque agora a gente vai bater um papo com um grupo que, além de coisas assim como eu falei, são seres humanos, são filhos e filhas de Deus, tem uma coisa muito específica em comum. Todos eles passaram ou estão passando pelo processo de plantar uma igreja. Todos eles sabem desse desafio que a gente escutou de manhã e que a gente agora vai escutar um pouco mais à tarde. Mas uma coisa importante, cada um tem sua bagagem, cada um tem sua experiência, cada um abriu uma igreja num bairro diferente, numa cidade diferente, num país diferente. Por que a gente fez uma seleção de um grupo bem diverso? Porque hoje é dia da gente entender que não tem receita de bolo quando a gente está falando de abrir igreja. A gente não vai trazer aqui um PPT com passo a passo. Não, não é assim que se abre igreja. Há muita coisa pessoal a ser trabalhada em nós para que isso aconteça. Então, a minha missão hoje com essa galera aqui é te mostrar que não tem receita de bolo e que cada um tem uma bagagem quando a história é plantar a igreja. Outra coisa importante de eu contar para você hoje, e aí o Sidão já vai me ajudar a chamar essa turma. A gente vai receber hoje aqui à tarde pastores. Mas você vai reparar que eu não vou chamá-los pelo cargo, porque hoje é dia de tirar o crachá. A gente quer conhecer eles para além do cargo. A gente quer conhecer as histórias. A gente quer conhecer o lado humano. Porque eu não sei você, mas quando eu estava lá no 48 e eu escutei essa história de abrir igreja, passou pelo meu coração, como é que seria essa experiência? Tu abre a porta da igreja, aí entram 3 gatos pingados. Uma coisa que eles me contaram, a gente fez uma reunião antes. Um fenômeno que sempre acontece quando você abre uma igreja. No primeiro culto, é lotado. Aí no segundo, já dá uma... Aí se pega um feriado então, prolongado, esquece. Então hoje eu vou tirar o crachá deles, eles vão tirar o crachá e a gente vai conhecer um pouco dessas histórias do lado humano, certo? Tá preparado para chorar? Você tá preparado para chorar? Muito bom, porque essa é a missão, esse é o briefing. Sidão, meu amigo, vai me ajudar nessa tarefa. Sidão, quem é os Vingadores que a gente chama? Entre os Vingadores. Vamos lá, pode entrar, meu povo. Pode entrar, todos de uma vez. Quando eles entrarem, por favor, uma calorosa salva de palmas. Olha o Isaac aí, Vera. Rony. Primeira dama, Rosi. Pedrão, Jonathan, Chico Lins, recém-ordenado pastor dessa igreja. É nada, hein, Chico? John, aqui, ó, se quiser. Aí, ó. Olhem bem para esses rostos. Pois é, eles têm história para contar. Ó, a gente vai começar. Deixa eu só entender uma parte técnica, produção. Microfone para a galera? A gente vai distribuindo o nosso? Boa. Seguinte, aqui estão os nossos convidados.
Eu vou mudar um pouquinho, tá, meu povo? Como a gente não tá com o microfone para todo mundo, eu vou fazer aquela pergunta que eu tinha combinado com vocês no momento que eu jogar a bola para vocês. Vou começar com o Chico, nosso amigo, que eu quero começar esse nosso bate-papo bem do começo. Chico, estava comentando aqui, né, quando a gente escuta essa questão de abrir igreja, passam muitas coisas pela cabeça, né, do trabalho que isso dá, do quanto isso demanda. Perfeito. Tem que ligar, boa. Chico, seguinte, quando a gente escuta essa questão de abrir igreja, talvez uma coisa que passa na cabeça de muitos de nós é: ah, legal, mas e a vida que eu tenho? Né? Quem vai cuidar da minha vida enquanto eu estou abrindo uma igreja? Enquanto eu faço esse processo de me dedicar na obra? E aí eu estou com o seu currículo aqui, Chico, porque você está bem no comecinho desse processo, né? Você está no processo de abrir a segunda pequena família? A primeira pequena família. E aí, para quem não conhece o Chico, ele é de Feira de Santana, na Bahia. Ele está abrindo a pequena família agora, mirando em isso crescer e ser uma igreja. Porém, senhoras e senhores, como a vida de um crente não é fácil, e a gente sabe muito bem, o Chico é casado, pai de 4 filhos. E a gente reclamando de TCC, O que é TCC perto de 4 filhos? Chico, eu sei que no seu processo de abrir igreja, além de ter que administrar toda uma vida corrida, uma família grande, teve uma questão muito curiosa na sua jornada, que você se desprendeu. Você teve que abrir mão de uma localidade que você já estava para sair nessa missão de abrir uma outra igreja. E eu sei que muitas vezes a gente pensa nisso, né? Assim, nossa, mas a minha igreja é tão boa. Às vezes muitos de nós, a nossa localidade suou a camisa para chegar numa condição saudável, né? E agora que as coisas estão legais, eu vou sair, eu vou me desprender, eu vou ser enviado. Chico, como é que foi esse desprendimento para você e o quanto ele também foi necessário para um amadurecimento pessoal do seu propósito? Graças a paz, boa tarde, irmãos. Então, eu sou pai de 4 filhos, porque a gente decidiu parar nos 4, viu? Mas a gente quer abrir igreja com a gente mesmo, sabe? A família ali. Eu já estou montando os ministérios, faltam os diáconos ainda. É uma grande família. Mas que o Senhor levante o restante agora. Bom, eu sou da igreja de Feira de Santana, estou governo ali com o pastor Moisés e Ezequias. E ardeu no meu coração, um tempo atrás, esse desejo de poder sair e entender que as 4 paredes é muito bom, mas quem mais me sei, eu preciso de um desafio maior. Eu sei que o Senhor tem me capacitado para mais. E ali aquela estrutura toda, né, ministérios, tudo bonitinho, tudo falando, nossa, aquilo é maravilhoso, mas ardia meu coração outro desejo, né, de poder, a expansão do reino, antes mesmo do projeto, do jubileu da igreja. O Senhor já testificava em meu coração isso, e quando veio o projeto, aí vibrei mais ainda, eu falei, nossa, eu estou no caminho certo, eu estou na visão da igreja, antes mesmo dela ter chegado para a igreja. E ali eu trabalhava, deixei trabalho, deixei ministérios, deixei uma história. E não... Coragem, rapaz, coragem. Eu sou chorão mesmo, irmão. E aí num culto, eu tava comentando com o Helder ontem. É horrível ficar na casa do Helder, viu, irmãos? Nunca fiquem na casa dele. É porque o Helder não para, né? Ele é 1000 por hora. E eu comentando com ele justamente sobre isso, né? Sobre vocês saírem de uma estrutura pronta, de tudo muito certo, tudo muito funcional, e você deixar emprego. E num culto, eu senti uma saudade tão grande do templo e da igreja, dos irmãos, estavam ministrando louvor. E eu senti uma saudade tão grande daquele lugar. Eu falei, nossa Senhor, o que é isso que eu estou sentindo? Ali o Espírito Santo já estava me preparando para um novo começo, uma nova retomada. E aí quando eu contei para o pastor Moisés que a gente ia dar uma capotada na vida de verdade, ele falou assim, que história é essa? Não, vamos conversar direitinho esses negócios aí.
E havia um desejo no nosso coração de abrir uma igreja em Santa Terezinha, uma cidade próxima. Há mais de 10 anos atrás a gente ora por isso, já foi lá algumas vezes, fez trabalho evangelístico, mas o Senhor nos levou para Elísio Medrado. E aí minha esposa, eu orava para que o Senhor testificasse no coração dela esse desejo de poder ir também para lá. E numa viagem, indo para casa de minha mãe passar umas férias, no caminho ela, você já trabalha com, eu trabalho com óculos, lentes de grau, e ela trabalha no mercado digital. Eu falei, então da onde a gente trabalha, dá para a gente fazer no home office. Foi no início da pandemia, estava na moda, né, o home office, e veio para ficar. E ela olhou assim para mim e falei, por que a gente não vem morar aqui? Sabe, irmãos, aquilo, eu quase capoto o carro, porque foi uma testificação tão grande de Deus. E eu comecei a chorar ali no volante. E falei, bom, legal. Aí a ficha caiu, falei assim, agora você tem que ir. E aí a gente se organizou, entregamos os ministérios, depois de 6 meses, na orientação do pastor Moisés, junto com a liderança, orando. Fomos para lá, em abril conhecemos uma galera que foi fazer intimidade com a gente, e é onde funciona a Pequena Família hoje. E aí, nesse mesmo lugar, eu já estava morando lá, no Intimidade mesmo. Uma das pessoas que foi junto com a gente para lá, ela sentiu muito tocada, porque eu ministrei sobre colheita, né? No final, não pode dar spoiler aqui, né? Mas tem, tá? E aí, ela é uma das fundadoras da escola onde a gente parou. Foi o primeiro lugar que a gente parou em Elísio Medrado, foi para poder matricular as crianças. E matricular 3 crianças é caro. Sei bem. E eu aprendi com o meu pastor que a gente precisa contar com aquele que está no bolso de Deus, não no nosso. E a gente entrou, fez a matrícula, estava ainda no seguro, estava tudo muito lindo, maravilhoso. Só que aí, chegando no Intimidade, ela é uma das cofundadoras dessa escola, que é junto à Batista. E no finalzinho assim, da palestra, ela me chamou, irmãos, e falou assim, eu sou uma das fundadoras daquele colégio. E enquanto seus filhos estudarem ali, eles não vão pagar nada. Sabe, irmãos? E aí eu fui vendo a mão de Deus, sabe? Nos empurrando, não estava conduzindo mais não. O Senhor já estava assim, ó, vai, o lugar é aqui. E ali a gente começou a Pequena Família em junho do ano passado, já vai fazer 1 ano. Mas tem sido uma das maiores experiências da minha vida, e eu não tenho medo de deixar tudo por Jesus e pelo chamado que Ele tem para a minha vida. Amém, glória a Deus. Se queria a resposta, né? Não é? Toma a resposta, Chico. Olha lá. Para não duvidar. Chico, agora tem uma coisa interessante, assim, fico pensando, né, pai, 4 filhos, e aí no papo que a gente teve antes do dia de hoje, a gente falou de uma coisa muito interessante, assim, do quanto que às vezes a gente olha para a nossa vida e para as posições que Deus nos colocou, não só para a família, mas para trabalho, e cada um aqui tem sua vida, né, na segunda-feira você está fazendo alguma coisa, está resolvendo seus BOs. Como é que a gente pode ter um olhar sensível para entender que muitas vezes o local onde eu trabalho, a família que eu tenho cuidado, administrado, isso também foge do meu caráter para a obra, né? Assim, não é que eu aprenda a ser pastor na igreja, não é que eu aprenda a abrir igreja, não, eu aprendo isso dentro de casa. Como é que você sente, e você tem 4 pessoas aí para te peneirar, como é que você sente a sua família sendo usada por Deus nesse processo também? O quanto que o Chico pai traz para o Chico pastor, assim, futuro pastor também dessa experiência? Os meus filhos, eles, como a gente conversou, eles são a inspiração para que eu possa continuar. Porque ali eu vejo um pastor, eu vejo um missionário, eu vejo um diácono, ali eu vejo um homem de Deus crescendo. E agora uma princesa vindo para ser uma pastora amanhã ou depois. Eu penso nisso para os meus filhos. E eles me inspiram a isso. Então eu tenho uma esposa maravilhosa que me ajuda muito em tudo que eu faço. Me apoia em tudo que eu vou fazer. Então, a minha família ela é a base para que eu possa continuar, para que eu possa estar. E onde eles estiverem, e eu estiver também, está tudo certo. Glória a Deus. Ô Chico, tá faltando aí um recado do seu filho para um certo dia. É verdade, é verdade. Certo dia, irmãos, meus pais estavam se arrumando para ir para a igreja deles, né? Que meu pai é presbítero em igreja também. A gente já tem um chamado sacerdotal na família.
que começou a partir do meu pai. E aí eles estavam se arrumando e meu filho estava sentado tomando café. E aí ele falou assim: pai, você não vai para a igreja? Eu falei: não, filho, hoje não. Ele: sim, e quem vai abençoar as pessoas lá? Quem vai orar por elas? Né, então, isso a gente começa a compreender que os nossos filhos já entenderam qual é a nossa missão e qual é o nosso chamado em relação ao reino. Glória a Deus. Espero que o relato do Chico, essa questão de... Se eu tiver que me desprender desse ambiente confortável da minha localidade para escutar a voz de Deus, amém. Né? A gente precisa ter mais essa coragem e de saber que o local para qual o Senhor nos leva é melhor, Ele garante. Ele segura. garante. Chico, para fechar, eu vou passar a bola para outro. O que não te contaram sobre abrir igreja que você está descobrindo na prática? Então, irmãos, Essa é a parte de falar a verdade. O que não tá no PowerPoint, conta pra nós. Boa. eu ouvi uns relatos aqui bem próximos de mim, que é um negócio interessante, né? Que é a vida da esposa do pastor, né? E a gente não se atenta muito para isso. E o que não me contaram é que a gente sofre muito, irmãos. Aí, recentemente, um casal que estava frequentando a nossa pequena família pediu um tempo, né? Eles queriam dar um tempo, não ia mais para a PF. Nossa, irmão, eu chorei um bocado. Falei: não, vocês vão para onde? Calma, vamos conversar. Nós amamos vocês, amamos os filhos de vocês. Não, a gente está dando um tempo. E esse amor pelas vidas é a coisa que não me contaram. Vai muito mais além do que quando você assume a paternidade de verdade na vida das pessoas. Você que é pastor ou pastora deste lugar, eu quero dizer para você que existem homens e mulheres olhando para a tua vida e olhando com muita força, viu? Amém, glória a Deus. A gente pode bater palmas a Deus pela vida do Chico? Glória a Deus. Bom, enquanto algumas pessoas têm um testemunho como o do Chico, de alguém que pensou, teve tempo ali de dialogar com a esposa, de vamos, não vamos, foi. Tem outra pessoa aqui que é o Rony, que vem de um contexto de igreja diferente. A história do Rony foi a seguinte: em 2019 houve um rompimento na igreja em que ele estava. E aí o Rony teve que trazer a igreja e os irmãos que quiseram continuar com a ICF literalmente para dentro de casa. Deus foi abençoando, o espaço foi ficando pequeno, glória a Deus, e hoje a igreja acontece num salão. E para facilitar também, que a vida de crente não é fácil, nosso amigo Rony também é pai de 2 filhos adolescentes. Fase que a gente sabe que é tranquila, né, Rony? Fase boa. Rony, seguinte, a sua história me mostra, e acho que tem muito a nos ensinar, de que nem toda igreja vai nascer num ambiente romantizado. Nem toda igreja nasce num ambiente de tranquilidade, de paz, assim, acordei de manhã, Rio de Janeiro. Não é assim. Na sua história, você teve que perceber o chamado de Deus na sua vida e o propósito no meio da dor. Como é que foi isso para você? Boa tarde, a paz a todos. Um grande prazer estar aqui, representando o Norte, né? E o que o Gustavo está realmente fazendo, fez uma análise agora, do que eu nem imaginava. A gente vive, né? De passar por tudo isso, né? Só que, fazendo aqui uma linha de raciocínio, né? Então, minha mente foi há 30 anos atrás, né? Quando a igreja iniciou, né? Hoje nós estamos no segundo momento da igreja, né? Só que o meu sentimento é como se estivesse implantando 2 igrejas, né? Porque no início, logo após da inauguração da igreja, há 30 anos atrás, eu me batizei. Então foi realmente assim uma experiência adolescente, 15 anos, né? E eu tive que fazer tudo, cantar, tocar, e participei do crescimento, né? E o segundo momento foi esse que eu não imaginava, de continuar a igreja, né? Igreja Cristã da Família. Então, nós consideramos o nome Igreja Cristã da Família há 30 anos no Amazonas, né? Em Manaus. E realmente, uma experiência que ninguém imagina, mas que ao longo dos anos nós fomos preparados, forjados, alicerçados, procurando realmente manter firme na jornada do Senhor, implantando, cuidando de pessoas, né? Então, quando a gente percebe 3 anos se passou, né?
Mas tem uma bagagem, tem coisa que eu não esperava, fui forjado, né? E trazer, né, a igreja para dentro do nosso lar é uma experiência maravilhosa. Maravilhosa, assim, que você sabe que não está sozinho, né? Tem pessoas que estão te ajudando ali, irmãos também, que estão apostando. E como o Chico aqui falou, né, também, a família é a base, né? Então, antes de falar, de firmar, né, para o Senhor, mas o Senhor já tinha afirmado que queria esse trabalho, eu perguntei para minha esposa e meus filhos, né, se eles queriam realmente fazer isso, né? Porque tem que ter uma confirmação da família. Porque se somente a esposa, se me falasse não tinha como. É dentro do nosso lar, né? E todo mundo se alegrou ali, né? Meus filhos, inclusive uma das inspirações é meu filho, o Caleb, né? Quando a gente começa ali a fazer a obra do Senhor, ele fala: pai, eu quero ser que nem o Senhor, né? Isso. Desculpa. Isso faz valer a pena, irmão, né? Porque você tem pessoas olhando para você, né? E você acha que está sozinho, mas teus filhos, tua esposa estão tudo ali, né? Apostando nesse trabalho, sabendo que Deus está com você e você está dando passo e está todo mundo crescendo junto, né? E tá num ambiente ali da família lá, foi praticamente assim algo compartilhado, né? Que a minha casa, eu tenho o meu trabalho, né? Praticamente um home office na prática, né? Que eu saio da minha casa, estou no meu trabalho. Então, quando a gente firmou que íamos abrir ali um trabalho, continuar, enfim, para que as coisas não se apagassem, né? Porque tem memória. Quando você gasta tempo, quando você investe a sua vida em determinado algo na igreja, não tem que abrir mão, né? Tem que realmente valer a pena. É a minha vida, 27 anos de vida que foi investido, e eu falava para o Senhor, eu chorava, eu buscava: Senhor, não está acontecendo tudo isso, e tem um propósito, Senhor, eu não quero desistir. Não, que tem várias igrejas, eu poderia ir para qualquer igreja lá, muito boa, muito bem estruturada, mas talvez eu ia ficar escondido ali. Seria bom, seria maravilhoso, mas o chamado do Senhor. Então, quando eu cheguei com o meu pastor, muitos conhecem, o pastor Abimael, então, queridão, amado, amo demais, né? Inclusive, um mês atrás, nós nos falamos, abracei, sabe? Foi algo muito bom, né? Então, mas eu cheguei com ele e pedi a liberação, mas com o intuito de ir para uma igreja, me isolar, né? Servir a Deus, não sei se... Mas nesse tempo, irmão, foi algo sobrenatural acontecendo na minha vida, as coisas dificultando, eu entendi que era um peso espiritual. Talvez se eu continuasse ali, eu não estava nem aqui para contar a história. E no momento que me posicionei para que a igreja começasse, o início da pequena família iniciasse, nossa, foi um alívio na minha vida, parece ser um peso. Então precisava assim fazer isso, porque era assim da vontade de Deus. E aí correu tudo bem, na minha casa, meus filhos, na prática, eu vou ser bem transparente, não é fácil. A gente fala que realmente é desafiador, né? Porque quando terminava o culto, meu filho era diácono, o outro filho era diácono, todo mundo tinha que limpar a casa, né? Não é a mesma coisa, os irmãos ajudam, né? Mas depois termina, tem alguma coisa que precisa arrumar, né? E não é fácil, irmão, é desafiador, mas foi o tempo assim que nós crescemos muito. 2 anos de igreja na nossa casa. Eu fico assim imaginando, é como se a gente tivesse crescido aí uns 5 anos ou 10 anos para frente. Foi uma experiência tremenda. Então, e nesse tempo nós orando para que o Senhor pudesse
colocar nós num lugar que realmente nós merecíamos para sair da nossa casa, não só nós, mas todos os irmãos pudessem estar ali servindo ao Senhor num templo. E como foi difícil, irmão, de procurar lugar, visitar, faltava piso, faltava teto, faltava ar-condicionado, não estava completo, né? E os aluguéis caríssimos, né? E nós orando junto com os irmãos, muitos irmãos orando conosco, honrar muito o pastor Zimar, que realmente está sempre junto ali e conosco em oração. E por um dia, Deus dá um milagre, né? Um dia que nós tiramos para servir outra igreja, implantar o curso Casados para Sempre, enfim, do MMI. Então, nós estávamos naquele dia dando um treinamento para eu, a minha esposa, né? Quero falar o nome dela, Kelly, o Samuel e o Caleb, minha família. E nesse dia que nós estávamos servindo o reino, Deus estava trabalhando por nós, preparando o local. Foi nesse exato final de semana que tudo aconteceu. Apareceu um templo pronto, todo acabado, piso, forro, completo com ar-condicionado. Era só nós entrarmos para dentro desse lugar. E por incrível que pareça, esse prédio é de um pastor que ele fez justamente para ter igreja. Ele saiu porque eles decidiram ir para outro lugar de Manaus. E nesse tempo de um ano, ele ficou orando porque ele fez aquele lugar para ser o local para adorar o Senhor. Então, ele ficou orando um ano, irmãos, um ano. E nós orando lá no nosso tempo, e Deus sabendo de tudo e nos uniu. Então, quando a gente foi para aquele local, foi uma confirmação para o pastor Cavalcante, o proprietário, e ele até chorou, ele reuniu todo mundo, orou, abençoou, disse que esse trabalho é do Senhor, porque Deus tinha falado com ele, e toda vez que nós pagamos o aluguel para ele, ele manda uma mensagem orando por nós. Então isso é uma confirmação do Senhor. Amém? Glória a Deus, Rony, glória a Deus. Rony, amém. Eu sempre penso que é muito gostoso ouvir testemunho, difícil é ser, né? Porque hoje você está contando a versão resumida, mas imagina assim, ter passado por isso, um rompimento de uma igreja, ter entendido de Deus que eu trago a igreja para dentro de casa, eu não desanimo. Eu fico pensando muito também assim, olhando para todos vocês assim, o quanto o Espírito Santo mexeu no caráter, né? De ser paciente, porque imagina, são ovelhas que estão vindo de um contexto talvez em que foram machucadas, em que ficaram confusas, e você tem que engolir um pouco do teu negócio para, não, peraí, irmão, fica bem, fica calmo. Glória, eu já falei para o Helder, isso daqui rende um livro, vamos ver se sai. Rony, o que não te contaram sobre abrir uma igreja que você descobriu na prática? Muita coisa. Então, só os momentos, né, de vida na vida, né, que, né, a gente sabe que cada pessoa tem uma personalidade e não tem como interpretar. Nós não nascemos para isso, mas o Senhor que criou o céu e a terra, Ele há de revelar, né? Então, quantas situações, né, talvez falar que um casal chegou dizer que queria separar, né? Então isso aí não me contaram. Então naquele momento eu tinha que pedir o discernimento do Senhor, a família, filhos, sabe? E tu olhar assim, o casal chegar, nós queremos separar o marido, e o pai me dá uma revelação para que isso realmente ele possa valorizar, ele possa dizer não ao divórcio, né? E a única palavra foi a minha para ele, foi: irmão, se você fizer isso, você vai para o inferno. Pega esse conselho, né, Rony? Fosse Ele você, ficou- eu pensava bem. Acho que depois dessa... Então você pode continuar sendo cristão, mas você está abandonando a sua esposa, sua companheira que foi fiel, criou seus filhos jovem, e você está dizendo e ainda vai colocar ela para fora de casa. Eu já estou até chateado com você, irmão. Eu falei. Então,
você não faça isso, porque a tua salvação tem a ver com essa situação. E aí ele pensou 2 vezes. Mas também, tá certíssimo de verdade. Fazer depois um workshop com o Rony de aconselhamento, é isso. Sai da frente, eu tô nem com paciência. Brincadeira. E nesse exato momento ele não refletiu, ele não foi para casa, foi exato, pastor, eu vou atrás da minha esposa. Olha lá, glória a Deus. Então assim, essas coisas... Obrigado, Senhor, porque a família permaneceu. Cabra vai pro céu. Então são coisas, lógico, cada caso é um caso, né? Mas naquele momento veio esse discernimento, sabe, pesado mesmo, para que, em prol ali daquele lado, daquela família. E tem coisas com certeza, ainda não me revelaram ainda, vai vir porque realmente são situações que acontecem, né? Mas Exato. a gente não é preparado, a gente pode passar, como eu passei 27 anos se preparando, mas você está à frente de um trabalho, de uma obra de Deus, né? Do Senhor. Então, a gente se prepara no momento, a gente vai realmente sendo forjado e Deus vai colocando o seu Espírito Santo no tempo certo. E, irmão, é deixar as coisas acontecer naturalmente, né? Sem expectativa, né? A gente, lógico, todo mundo tem que se preparar, tem que se interagir muito nos conteúdos, nos assuntos, mas o momento de cuidar, a vida na vida, é algo muito espiritual e muito natural. Amém. É exatamente isso. Pastor Beto falou aqui, né, sobre discernir o tempo. Eu acho isso tão importante, até porque à medida em que as coisas vão avançando, são novos problemas, né? A gente vai encarar novos problemas daqui para frente das gerações. Bom, nascendo num contexto um pouquinho mais tranquilo, como Chico está vivendo ali, tranquilo entre aspas, né, Chico? Também, que é cada rojão. Ou então num contexto mais delicado como o do Rony, mesmo onde houve uma cisão. Uma coisa que uma igreja nunca escapa, pode nascer aqui, pode nascer lá, mas sempre tem uma questão da batalha espiritual, né? Tem um impacto espiritual de uma igreja ser plantada. Você mexe num bairro, você mexe numa vizinhança, você mexe numa cidade. E aí, temos 2 guerreiros aqui, com histórico. A gente fez uma reunião antes, vou te falar que isso daqui, ó, rende podcast. Bom, Isaac e Vera, casados, pais de 3 filhos, trazem aí nas costas a experiência de... Tem plateia aí pra eles? Olha lá, fã-clube. Amados também. De perto, de longe, tem de todo lado aí. Rapaz. Ó, eles trazem aí no currículo experiência de terem restaurado uma igreja, abriram outra na Bahia e agora estão sendo enviados para abrirem outra igreja. Vera, do que a gente conversou antes de vir para cá, e eu queria, nesse momento da conversa, falar sobre essa questão de batalha espiritual, sobre perseguição. Vocês contaram muitos testemunhos de perseguição. Mas não é perseguição assim, tipo, não gosto de você. Não, perseguição de morte, né, assim, perseguições pesadas, e que quando vocês me contaram, eu fiquei com medo. Você também ficou, né? Vera, e era isso que eu queria te perguntar. Como é que foi para você ter passado por isso, junto da tua família, dos teus filhos, do Isaac? Quando vocês contaram, assim, isso, vocês contam já depois de terem passado por muita coisa, mas no momento em que essas perseguições aconteceram, em que vocês sentiram o impacto espiritual da obra e do trabalho que vocês estavam sendo chamados de restaurar uma igreja, como é que a Vera se sentiu nesse momento? Como eu já ri aqui, falei, também senti medo, né? Mas uma coisa que me deu alicerce é que durante a nossa caminhada, eu sempre obedeci à voz do Senhor. Gente, eu diria que a obediência é a chave para você se sair das situações assim terríveis. E assim, a nossa parte na caminhada não foi uma parte romântica, não. Foi uma parte muito dura, que poucos aguentariam. Não é para desanimar, mas é que vocês fiquem preparados, né? Em primeiro lugar, eu quero deixar super claro que quando nós saímos daqui há 17 anos atrás, agora há 20 anos, né, com meus filhos pequenos, 5, 6 e 7 aninhos, né? O João Paulo tinha 7 anos, meu filho mais velho, e o menor 5. Nós saímos assim porque o Senhor nos chamou. Missões não ardia no meu coração. Não tinha interesse, nunca tinha pensado em missões.
Não por não gostar, não por nada, não tinha pensado. Tem coisas que você nunca pensou, né? E eu nunca tinha pensado. E de repente, a nossa pastora Leni falou para o meu marido, né? Vocês vão sair em missões, sair de São Paulo. A Leni falou, Isaac, eu não sei o que vai acontecer, mas você vai para longe, eu não sei se vai ficar muito tempo, sabe? Aí o Isaac chegou em casa e falou assim, nossa, a Leni falou uma coisa estranha, que nós vamos sair de São Paulo, que não sabe o que vai acontecer. Eu falei, imagina, para onde que nós iríamos, né? Então assim, mas aquilo entrou como uma flecha, assim, no meu coração. Aí eu já fiquei preparada, eu falei, vai acontecer alguma coisa. Eu não sabia o quê, mas eu falei, vai acontecer. E fiquei ali. E depois as coisas se movimentaram, até que nós chegamos com o pastor Paulo Oliveira, meu esposo. Ela assim, não, né, nós vamos sair. Nós vamos sair porque o Senhor está mandando. Era uma ordenança. Não tinha eu querer, eu posso, eu não posso, não, vai. Aí saímos tudo, inclusive Paulo Oliveira, nosso pastor amado, deu para o meu esposo todo o estatuto da igreja. Bom, Isaac, já que você vai mesmo, né? Então você leva todo o estatuto da igreja, chegando lá você monta a igreja com a nossa visão, né? Nossa, saindo assim, quem que não quer? A cobertura da Cristã da Família, na época IEFA, né? Tranquilo, eu falei, então vamos para missões, né? Vamos. Né? Aí quando nós chegamos na primeira cidade, que nós fomos ajoelhar, agradecendo a Deus a chegada, Senhor, levantem. Vocês não vão ficar com essa igreja. Vocês vão dar por minha conta o tempo que eu determinar, da maneira que eu fizer e onde eu quiser. Gente, eu quase caí. Sabe, eu falei, como que nós vamos dar sozinhos? A gente não sabe nada de igreja, não sabe nada, não sabemos nada, sabe? Mas foi assim que o Senhor fez. Então nós saímos assim, no chamado do Senhor. Sabe, agora nós estamos saindo numa situação assim que eu estou rindo à toa. Sabe, nós estamos sendo enviados, é diferente. Então distingua no seu coração. Você está sendo chamado, você está sendo enviado, é o seu querer ou é o querer de Deus? Qual que é a sua situação? Né? Eu imagino que depois da pregação de manhã, hoje aqui todo mundo ficou ardendo, missões, né? Mas escute, veja essas situações. No nosso caso foi muita batalha. E foi assim, quando você sai em missões, você fala, eu vou lá, eu vou ajudar aquele lugar, eu vou fazer, eu vou acontecer. Não, o Senhor vai tratar primeiro a sua vida. Você vai passar pela moenda. O Senhor vai tratar o que precisa ser tratado em você, para depois você tratar alguém. E muitas vezes você sai e você fala assim, nossa, mas eu já sei tudo, eu já sou um pastor renomado. O que não era o nosso caso, na época, não era o nosso caso. Né? Mas o Senhor não tratou a nossa vida. Então, o que nos impulsionou, o que nos fez assim suportar, foi obediência e outra coisa, a união entre marido e mulher. Sabe, porque eu não tenho vergonha de falar, eu sempre fui rebelde. Sabe, sempre fui rebelde. Então o Senhor me tratou assim, nossa, me tratou na minha essência. Sabe, assim, de submissão e obediência ao meu marido. Porque eu vi que toda a autoridade estava com ele. Sabe, então você tem que ter essa visão, você tem que ter discernimento. Falar, Senhor, eu não tenho, mas me dê. Sabe, porque senão não adianta você sair. Não adianta você falar, achar num romantismo, eu vou fazer, acontecer, eu vou para lá, eu vou para cá, não. Sabe, talvez seja um pouco duro o que eu estou dizendo, mas é a realidade. Sabe, então submissão ao seu esposo. Sabe, amor do marido pela sua esposa. Você percebe? É a única coisa que vai te impulsionar e te ajudar a vencer todas as batalhas. Nós tivemos 17 anos de batalha. Para nós não teve refresco. Eu não posso falar diferente. Para nós não teve refresco. Agora nós estamos assim no oásis. Ô Gustavo, não sei se o Isaac vai querer contar uma experiência na prática, assim, no dia a dia, uma turma de oração numa igreja. Um dia você está ajoelhado orando, aí as irmãs te cutucam.
Bora, Isaac. Vamos lá, boa tarde. Como a minha esposa falou, para nós sempre foi batalha. Eu não sei se faz parte do chamado, do que Deus tinha. Eu sempre fui assim, muito tranquilo em relação a Deus falar. Deus falou, está falado e ponto final. Não tem que voltar para trás, não tem que vacilar, é ficar naquilo que Deus nos colocou. E uma das igrejas, dos lugares mais difíceis que nós passamos, foi uma cidade chamada Jacinto, no Vale do Jequitinhonha, lugar que a guerra espiritual ela é no meio da rua. Eu, mas a minha esposa, nós saíamos, e os nossos filhos, nós saíamos na rua, as pessoas vinham demoniadas para cima de nós, no meio da cidade, e gritando, batiam de nós e falavam: o que vocês estão fazendo nessa cidade? Vão embora daqui. Eu falei assim: o negócio aqui tá bom, Deus está nesse negócio, porque o diabo se levantou. Então assim, aí essa foi a cidade. A minha esposa foi lá para trabalho, para esta cidade. Chegamos lá, vou ser rapidinho. Chegamos lá, um pastor já estava desesperado há 40 anos já com aquela igreja, não sabia mais o que fazer com aquela igreja. Aí ele estava com a chave, ele ficou sabendo que eu ia para lá, porque eu estava debaixo de uma cobertura de uma igreja em Ipatinga, no Vale do Aço, pastor Wagner Bretas. Ali naquela região ele é conhecido como Papa das Missões, gosta de missões. E aí ele me esperou só porque eu estava debaixo dessa cobertura. E ele falou assim: vai ser isso aí mesmo. Aí a minha esposa foi, eu saí da empresa, e fui, a única vez que Deus permitiu eu trabalhar em 17 anos para o homem. A única. Vocês não têm noção do que é um pai de família, responsável pelo lar, ouvir do Senhor que você não vai trabalhar para o homem. Dependência total. Mas eu tinha muito tempo para orar também, viu? Muito tempo, todo o tempo. Então, chegando nessa cidade, a minha esposa chegou, ela foi recepcionada pelo louco, mais louco da cidade. Quando ela entrou no hospital, e primeiro os demônios recebeu, que veio em cima dela, ela teve uma palpitação dentro do hospital, que ela precisou ser socorrida dentro do hospital. Um ataque cardíaco, que a gente via a roupa dela pulando. E tudo bem, resolveu. Aí depois ela foi trabalhar. Aí o doido, ela estava na porta do hospital, ela decidiu não ficar lá, de tão feia que era a batalha. Aí ela falou assim: Isaac, eu vou embora. Eu falei assim: não, mas eu estou pondo a mudança no carro para ir, eu doidinho para ir para o negócio, sabe? E ela querendo sair do negócio. Eu falei assim: eu vou para, já estou indo, já peguei a mudança e já estou chegando. Aí ela estava na porta do hospital, o doido chegou, o pessoal correu tudo. Todo mundo correndo, as portas fechando, e o doido chegou, o louco. Ele pegava, dava uma mão e com a outra porrada, Ele furou o olho do juiz da cidade. Você vê o nível de loucura e de batalha espiritual. Aí chegou e deu a mão para ela. Ela não sabia de nada, deu a mão para ele. Na hora que ela deu a mão para ele, ele trouxe ela, levou a boca dele no ouvido dela e falou assim: Deus falou que é para você ficar nessa cidade. É aqui, nessa cidade. Aí tudo bem. Passou um pouquinho, um dia, o Isaac ligou para mim: Deus usou um doido. E eu lá orando: Deus, segura essa mulher lá. Deus, agora, nós já saímos do trabalho aqui, o negócio agora já está caminhado para lá. E eu falei assim: olha, ela falou assim: glória a Deus que ele usou um doido, Ele usou um doido. Aí eu falei assim: já estou indo. Aí passou 24 horas, acho que caiu a ficha. Ela falou assim: Isaac, eu estou indo embora porque Deus usou, foi um doido, Eu não posso confiar num doido. Aí eu falei assim: não, já estou saindo, amanhã já estou indo com a mudança, e os meninos, todo mundo. Aí ela foi da igreja lá para despedir. Não, eu vou embora. Eu falei assim: então vê o que você faz aí. Aí ela foi na igreja para despedir. Só um detalhe, essa igreja que eu frequentei, a única igreja que eu achei aberta para ir, eu entrei na igreja, uma igreja linda, o púlpito 2 vezes quase maior que esse, era um monstro de igreja. Aí quando eu cheguei na igreja, eu falei: nossa, que igreja linda, tal, mas não vou ficar aqui não, tal, Aí o Senhor falou assim: essa igreja. Eu falei: nossa, essa igreja está tão bonita, que restauração que faríamos aqui, no que poderíamos ajudar? Aí o Senhor falou: fecha os olhos e olha os irmãos. Aí eu fechei os olhos, eu vi
todos os irmãos endemoniados, não escapava um. Eu levantei e fui para a parte de trás, que eu estava sozinha. Eu falei, não, eu não vou aguentar expulsar todo mundo. Então eu vou lá para trás e eu desço e corro, né? Eu pensei assim mesmo. Não, porque eu falei, o que eu faria? Eu falei assim, aí eu sentei atrás da igreja, no último banco, perto da porta. Porque eu falei assim, você expulsar 1, 2, vamos lá. Agora a igreja toda? Não. Expulsar demônio de irmão é passada. Errada não tá, né? Mas essa igreja, ela estava vivendo uma facção, né? Uma guerra dentro dela, e nós caímos lá, justamente nessa fornalha. Agora, Isaac, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando eu escuto a história de vocês, e eu tive a oportunidade de escutar outros testemunhos também na nossa conversa, eu senti que Deus foi capacitando cada vez mais vocês. Então, a cada passo que vocês davam na obra, mais capacitados vocês eram pelo Espírito Santo. Como é que foi essa capacitação? Porque aqui a gente fala de uma questão de plantar a igreja, que é a questão de organizar a própria vida, de ter de discernir o tempo, de ter uma sensibilidade. Mas esse lado da capacitação espiritual, como é que foi para vocês? Tá. Se eu só resumir rapidinho Perdão, já me lá. empolguei na conversa. Vou direto na questão do pastor Sidão. Essa questão do doido, esse mesmo doido que chegou no hospital. Ele chegou lá no hospital. Passou um tempo, ele ficou 20 dias internado em Belo Horizonte, no Galba Veloso. E aí ele voltou para a cidade, e a igreja que nós estávamos é na porta da casa dele, de frente da casa dele. A mãe dele, a irmã Maria, uma assembleiana de oração. E aí eu estou orando lá todos os dias 6 da manhã, com as 10 irmãs. Aí eu estou ajoelhado lá orando, clamando ao Senhor pela cidade, orando, buscando ao Senhor. E as irmãs ajoelhadas do lado, daqui a pouco eu não ouvi voz baixa. Eu falei assim, cadê as irmãs? Foram embora? Aí eu abri o olho, as irmãs todas sentadas assim, de pé na parede. E eu olhei para o meu lado, tinha um moço do meu lado. E as irmãs assim, pastor, levanta. Eu baixei a cabeça de novo, comecei a orar. Levanta. Eu falei assim, doido. Quase que eu falei para ela, doido é você estar em pé aí. Vocês estão correndo perigo. Aí o que acontece? Na hora que elas acabou a oração, elas falaram assim, pastor, a gente não vai vir orar mais não. Porque o doido está vindo aí orar. Aí o doido levantou, e ele falou para mim assim, pastor, posso pedir o senhor um favor? Eu falei assim, pode, Dezinho. Vou falar o nome dele aqui, meu amado. Pode, Dezinho, o que você quer? Eu posso vir orar com o senhor todos os dias? Eu falei assim, arrumei um guerreiro. Todos os dias, durante o tempo que eu fiquei naquela cidade, o Dezinho ia orar comigo. E o segredo, o amor que ele adquiriu por mim, pela minha casa, foi tão grande. E durante o tempo que eu fiquei nessa cidade, nunca mais ele foi internado. Nunca mais ele foi internado. Então, o que aconteceu na vida dele, comigo, que todos os dias também, depois que eu acabava a oração, eu tinha que tomar café com ele. Todos os dias, a irmã Maria já preparava a mesa, a gente tomava o café, batia um papo, e todos os dias. E foram 11 meses dessa forma, né? Aí você falou sobre a questão espiritual. Essa capacitação. Essa capacitação, né? Primeiro, como a minha esposa falou, quando Deus nos chama, Ele é a garantia. Ponto final. É Ele que nos capacita. Para cada batalha que nós enfrentamos, cada situação que nós vivemos no campo missionário, nós somos capacitados. Nesta cidade, por exemplo, Deus me revestiu de autoridade, porque lá tinha que ser general. Você vai morrer. Não vou. Você vai morrer. Nós vamos te matar. Nós vamos invadir a sua casa. Vocês não vão. Tinha que ser general. Mas, glória a Deus, a igreja ficou restaurada. Teve culto que ficou eu e minha esposa e meus filhos e mais 2 lá. Na igreja que tinha 120 pessoas. Mas quando nós saímos com 11 meses depois, que nós atravessamos para o estado da Bahia, a igreja estava com 140 pessoas, pessoas que eram da igreja, que estava distante por causa da facção que estava. Houve um tempo de restauração na vida, na estrutura da igreja e das pessoas, dos lares, das famílias. Então tem batalha, amém, glória a Deus. Tem batalha que ela é dura, ela é muito difícil, né? E o segredo, no meu caso, é que eu não trabalhava, eu tinha muito tempo para orar, meu irmão. Orar, jejuar,
A minha esposa falou assim, você vai passar mal. Eu falei assim, vai passar mal é o diabo, porque em nome de Jesus ele não vai vencer essa batalha. E é jejum e oração e principalmente ouvir a voz do Espírito Santo. Aprender a ouvir a direção do Senhor. Tem hora que Deus vai te mandar falar mais duro, não é isso? Tem hora que Deus vai te mandar, você vai prontinho para falar duro. Deus fala assim, abraça ele e traz para você. Mais uma rapidinho. Então, dentro dessa mesma igreja, um moço saiu de Vitória da Conquista, lá na Bahia, terra do pastor Moisés, 350 quilômetros para me bater. Não tem homem nessa cidade, não tem homem aí, esse pastor está falando, porque passou um processo de restauração e ele é duro, dói, é difícil. Não tem homem para parar esse pastor, eu estou indo aí agora, e ele era maluco mesmo. Forasteiro, o homem não era brincadeira. Chegou e estava lá naquela igreja, tinha escola bíblica dominical, estava ministrando de manhã. Aí a igreja, tinha bastante gente já na igreja. E aí ele chegou, eu vi ele do lado da mãe dele, que era uma das pessoas difíceis lá. Aí eu vi ele do lado da mãe dele, eu falei assim, Deus, o homem está ali. E eu pregando. E ali eu comecei a pregar sobre amor aquele dia, né? E eu pregando, falei assim, Deus, o que eu vou fazer agora? O homem já veio, andou 350 quilômetros, ninguém vai andar 350 quilômetros à toa, né? Aí eu fui falando com Deus, ministrando, e aí o Espírito Santo falou do meu ouvido, na hora que você descer, a primeira coisa que você vai fazer, você faz igual a sunamita, não olha nem para a direita, nem para a esquerda, não saúda ninguém, você vai lá e dá um abraço bem gostoso e trazer para você. Assim eu fiz, somente obedeci a direção de Deus. Cheguei lá e falei assim, você que é o Zé Nilton? Sou eu mesmo. Oh, muito prazer, vem para cá, rapaz, prazer te conhecer, me falaram de você. Ele virou para a mãe dele, ele é bruto mesmo. Ele virou para a mãe dele e falou assim, ô mãe. Ela falou assim, fala Zé. Ela falava mais grosso. Essa é a voz da mãe. É a voz da mãe. Essa é a do pai. Só para você ver. É ela mais grossa. Fala Zé. Ele falou assim, ô mãe, é esse pastor aqui que vocês falaram? Aí ela mudou, ela falou assim, esse é o pastor Isaac. Eu falei assim, estou entendendo. Aí ele faz assim, aí ele me abraçou. Ô pastor, muito prazer. Não é nada do que eu ouvi do senhor. O senhor ganhou um amigo. Ouvir a voz de Deus, isso é muito importante. Então, nessa caminhada e as batalhas espirituais, todas as cidades que nós passamos, nós enfrentamos batalhas espirituais, porque eu acho que é o nosso chamado a enfrentar a guerra, né? É ir para a guerra mesmo. Então, rapidinho aqui, uma que aconteceu até com o pastor Moisés, eu acho que vai se lembrar disso, eu vou pôr ele no meio do negócio aqui. Pastor Moisés estava em Eunápolis, na igreja lá, e o pastor Moisés foi lá nos visitar, conhecer lá o trabalho. Eu falei assim, ele veio aqui, eu vou levar ele para conhecer Trancoso. Esse aí é o segredo daquela região ali, entendeu, mano? Esse aí é o refrigério, né? Vou levar o pastor Moisés para conhecer Trancoso. Peguei, coloquei no carrinho, no missionário, que é o meu ninho, né? E fomos para lá, para Trancoso, fomos na casa de um pastor amigo meu, Isaac também, né, pastor Moisés? E chegamos num restaurante lá, tal, estávamos lá. Mas na hora que nós chegamos na porta do restaurante, passou alguém e jogou um monte de coisa em cima do meu carro. E passou na realidade ele passou com a fúria perto de nós, porque nós chegamos no ambiente. E na hora que ele passou, nós já percebemos. E entramos para o restaurante, comemos tudo, legal. E quando nós saímos, ele estava passando de volta, mas em cima do meu carro estava cheio de pó de pemba, coisa lá do inferno. Aí a turma falou assim, o que é isso aí em cima do carro? Eu falei assim, isso aí é pó de pemba, rapaz. Aí o pastor Moisés ficou meio assim, aí o irmão falou assim, lava aí. Eu falei assim, não vou lavar. Eu vou lavar esse negócio lá em Eunápolis, 85 quilômetros. O meu Deus é poderoso, Ele vive e Ele cuida de nós, maior é Deus. Entramos no carro, fomos embora para casa e nada aconteceu. Porque Deus estava no negócio. Mas é batalha, porque... Então, e quem sabia que nós éramos cristãos? Exatamente. É o mundo espiritual. Então, quando nós chegamos no ambiente, há uma transformação. Você chegou
vai plantar uma igreja, começar um novo trabalho, existe um levante do inimigo para te paralisar antes de você começar, porque ele sabe que na hora que começar, o negócio não vai parar mais, né? É isso. Então, assim, oração, muita oração, né? E nós temos também resposta aqui, Orlando, né? Um filho na fé, lá da igreja de Porto Seguro, né? Que nós ganhamos lá para Jesus, e até também dentro de assalto de ônibus. Nós passamos uma prova e fomos ministrar lá na Orlando era tão interessante que eu fui fazer visita, né, andava nas casas, e a única casa que eu enxergava era a casa da Ana Lúcia, minha querida Ana Lúcia, a esposa dele. E aí comecei a conversar com ela, falar de Jesus, e ela com o coração todo, né, fofo, todo preparado, né? Mas o Orlando pulava o muro. Onde você está, Orlando? Que está tão escura a igreja. O Orlando pulava o muro do fundo da casa dele para escapar de mim, né? Aí a Ana falava assim, dava sinal para mim, eu tentava correr, mas ele era rápido, jovem, e pulava. Quando eu chegava, já foi. E aí não vai ser dessa vez que eu vou encontrar esse tal de Orlando, né? Ele deu trabalho. Tem uns que vai dar mais trabalho do que outros, mas você saiba que aquele vai ganhar multidões. Sabe, o Senhor vai preparar, às vezes, um no meio de muitos. Tem chamado aquele. E esse é o Orlando que está hoje na Igreja Cristã Glória da a Família em Deus. Porto Seguro. Glória a Deus. Bem-vindo, Ó, Orlando. Vocês veem quando a pessoa gosta da obra, mas em breve vai sair o livro, tá? Isaac e Vera. Testemunhos e testemunhos. Gente, obrigado por contar. Vou botar na quinta, que a gente precisa acelerar. No caso do Isaac e da Vera, vocês notam que tem essa movimentação, né? Foram restaurar uma igreja, depois vão para a Bahia, voltaram para cá, estão indo para outra. Mas tem gente que é chamada para participar de um processo de plantar uma igreja e ficar. E criar filhos, e ver a obra crescendo. É o caso da Rosi, que eu imagino que tenha segurado muitas pontas nesse processo. Rosi, o que não te contaram sobre plantar a igreja que você descobriu na prática? Paz do Senhor, igreja, paz do Senhor não, né, Pedro? Shalom, Adonai! Ah, agora sim! Agora a gente sabe de quem ela é esposa. Bom, acho que assim, eu falei que eu estou aqui representando as esposas dos plantadores de igreja, né? Então, acho que essa é a minha... Por que eu estou aqui, né? E a gente tinha conversado antes, né, entre nós, e assim, há uma identificação geral que chamam o pastor, o esposo, para pastorear a igreja, e a esposa faz o resto dos ministérios, gente. A esposa vai e faz o resto. Ela é líder da diaconia, ela lidera as mulheres, ela lidera o ministério infantil, ela lidera o ministério de dança, ela limpa a igreja. É tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Exatamente. Então, a Vera estava falando de submissão, mas acho que assim, afinal de contas, nós somos um. Chamado para o ministério, a esposa vai junto, disposta, e a palavra que acho que falaram aqui, que é o que resume tudo, é dependência. Acho que antes da gente poder viver a igreja de Atos, a gente precisa tirar a nossa dura cerviz, a gente precisa curvar a nossa cabeça diante do senhorio do Senhor, aprender a ouvi-lo. Aprender a ouvi-lo. Às vezes a gente sai e achando que a gente fica se questionando. Porque a gente ouviu hoje, né, que é um que semeia, é outro que rega, mas é Deus que dá o crescimento. Mas quando a gente está nessa correria, a gente esquece disso. A gente fica se cobrando se aquilo, será que vai dar certo? Será que isso? Será que aquilo? E é esse momento da gente ter parar e falar assim, quem é a fonte inesgotável? É Ele. Então, a gente tem que parar e reabastecer, encher o nosso coração novamente, para a gente poder dar. Vai ter horas que a gente vai ser duro, vai ter hora que a gente vai ser molinho, vai ter hora que a gente não vai saber o que responder, né? Mas acho que o que não contam é que na vivência mesmo, é tudo diferente. Mas se há algo que enche o nosso coração, é que Deus está no negócio. Ele está conduzindo tudo. Então, por mais que a gente faça a coinonia de noite,
e o culto da manhã é às 10 horas, e que a esposa vai levantar às 6, chamar os filhos, porque os filhos têm que ajudar, os diáconos. Tem que ajudar. Vamos lá limpar a igreja, porque o culto começa às 10. E nós deixamos tudo sujo ontem, e saímos de lá 1h da manhã. Bora? Quando a gente vê Deus respondendo as coisas, a gente sabe que Ele está lá. A gente sabe que Ele está conduzindo aquele crescimento. Então, nós vivemos milagres. Nós vivemos milagres. Eu falei para vocês, a gente fez uma cantata de Natal, que nós todos estávamos na cantata, a igreja estava na cantata, porque éramos poucos. Você falou que você ia fazer a igreja com a sua família, a gente brincou muito tempo que era a igreja cristã da nossa família. Porque era nós, o Ricardo, que é meu irmão, a minha irmã, que estava com a gente, os nossos filhos faziam o louvor, a Cibele era líder, graças a Deus pela vida da Cibele, que tinha alguém que cantava, e a gente brincava que era a igreja cristã da nossa família. Olha que beleza. Mas quando a gente alguns momentos em que a gente viu a resposta imediata de Deus, nós chegamos dessa cantata, a gente tinha as vigas e projetava ali na viga o louvor e cantamos, e no final, quando a gente chega em casa, aí uma pessoa que não era de lá, manda, há 18 anos, 19 anos atrás, não tinha celular não, gente, era e-mail. Então a gente recebe um e-mail na mesma madrugada, dizendo assim, vocês precisam de alguma coisa? A gente tinha um violão só, furado, a gente não tinha instrumentos, e essa pessoa, porque Deus mandou, ofertou todos os instrumentos da igreja. Nem de lá ele era, nem lá ele sabia que a gente estava fazendo cantata. Quando a gente foi para o prédio começou a Anália, e a gente precisava de uma bateria, e tinha que ser uma bateria eletrônica, por causa do barulho, porque tinha prédio, porque tinha os vizinhos. Roberto Carlos vinha com um negocinho para medir o som, para a gente não fazer barulho e atrapalhar os vizinhos. Essa bateria tinha um preço, e a gente não tinha recurso para isso. E num culto, com aquelas mesmas pessoinhas lá, acho que foi até o pastor André, que era o que estava na tesouraria, ele vem falando que a gente tinha recebido aquele dia o dinheiro da bateria. Num dia, porque a gente estava orando por aquilo. Então nós vimos muitas vezes Deus responder para orações imediatas. Em momentos que tinha que trabalhar com libertação, em momentos que a gente precisava de alguma coisa. E nós sentimos no nosso coração, nós, Anália, nós sentimos no nosso coração que nós sabemos que nós temos um lugar, uma posição, uma função no reino. E isso é claro para nós. A gente tem assim uma convicção de que às vezes a gente tem que estar mais atento ao que está acontecendo no reino, como, sei lá, está num grupo de WhatsApp e a pessoa fala assim, vai ter um encontro de, orem por nós, vai ter um ministério de casais, é a formatura do ministério de casais. Imediatamente Deus fala assim, abençoa esse povo. Abençoa esse povo. Mas isso não é imediato. A gente aprende a ouvir Deus. A gente se submete à autoridade dele. E aí a gente consegue perceber o que Ele está falando, para onde a gente tem que ir, que nem o pastor Beto pregou hoje, né? O que a gente tem que fazer? Aí a gente ouve o Espírito mesmo, vai? Não vai não, para aí. Vai? Não vai não, para aí. Então acho que assim, entre outras coisas, para a esposa de pastor, é essa parceria de vida, né? Com seu esposo. E ver nossos filhos crescerem ali, aprenderem ali, né? No começo, é o que eu falei, eles eram tudo, a gente brincava, a igreja era nova, a grande maioria eram novos convertidos, a gente fazia o ministério infantil, aí tinha que contar uma história, e aí, quem estava contando a história, tinha menos tempo de cristão que os nossos filhos. Então, os filhos corrigiam a história. Não é isso que está escrito, não. Acontece. Acontece. Eles colocam a gente numa saia justa de vez em quando. Mas acho que é bom ver eles, né? Ver como eles estão hoje. Essa nossa permanência e a nossa firmeza ali. E a gente vê os nossos filhos crescendo, né? O Chico, que não é Chico, mas que é Chico, o Gerson. O que ele falou, né? Família não atrapalha ministério. Família vai junto. Começa aí o nosso ministério, né? E eles estão juntos, suportando a gente, cuidando da gente. E eu ali, nessa minha posição de esposa, eu estou nessa aí, eu sou essa ajudadora aí. Que Deus
ainda continue me abençoando. Essa semana mesmo, eu falo assim, onde está o Anália? Há 18 anos atrás, eu subi, a Valéria e a Duda, fizemos o jardim da igreja. E tem um negócio em cima, assim, debaixo do logo, que tinha que arrancar o mato. Eu subi 2 vezes, Rosi, fui a que tirei o mato de cima 2 vezes. E aí apareceu um videozinho curto lá, e eu vi aquele mato crescido. Alexandre! Que vergonha! Então, acho que essa coisa assim, Deus coloca em você o sentido de servir, de você fazer Um cuidado com cuidado aquilo, né? com aquilo e com todas as coisas dele. E aí ele vai abençoando a nossa vida, né? Então, quando você chorou, falou assim, que ele me tirou. Eu falei, ele não tirou, ele te colocou onde você tinha que estar, Amém. né? É isso que é, a gente sente isso. Deus coloca a gente o que ele sonhou antes da gente imaginar, ele te colocou, né? Então eu ouço você falando com os filhos pequenos e a gente se identifica. Eu cheguei quando terminou a reunião, eu fui falar com meu esposo e a gente sabe assim, nós vivemos isso. Nós vivemos sair de uma igreja e sentir muito por não ter aquele lugar e depois Deus abençoar a gente, de colocar a gente em outro lugar. E aí vem a nossa família firme, fiel, né? E ele muda tudo, muda a nossa história, mas a gente vê ele, né? A gente vê a presença dele. Amém. Glória a Deus. Já vou fechar, mas eu lembro que na nossa reunião a Rosi falou uma frase que me marcou. Ela falou assim, a minha história se confunde com a história do Anália, né? E que lindo isso, assim, de poder ser presenteada por Deus com essa oportunidade da sua existência ter sido atravessada pela existência da obra, e isso está misturado. Eu acho lindo quando chamados atravessam famílias, pegam a família. Quando o Dudu foi pregar, eu imaginei muito você, pastor Eduardo, vendo seu filho pregar, assim, como Deus é bom, né? Como a bondade do Senhor nos acompanha. Vou pegar o avião, vou para Bolívia agora, com meu irmão, Jonathan, eu escutei muitos testemunhos. Eu fui para o Projeto Missão no começo desse ano. Escutei muitos testemunhos e fiquei muito maravilhado com o trabalho que é feito na Bolívia com relação a abrir igreja. Me falaram que vocês abrem igreja numa velocidade nunca antes vista. Que se tem 2 irmãos parados num canto, vai abrir uma igreja ali. Você espera um pouco que vai abrir. Isso é maravilhoso, Jonathan. E assim, e a gente estava conversando ali atrás. Eu perguntei assim, eu falei, né, Jonathan, você contou a sua experiência ali. Mas qual? Com igreja com indígena, igreja urbana, uma categoria, uma Wikipédia de como abrir igreja, rapaz. Mas, Jonathan, o que Deus forjou no seu coração? No Jonathan que começou essa missão, para o Jonathan hoje, pai, pastor, que movimenta, que tem essa questão com 2 nações. O seu coração, o que Deus mais forjou durante todo esse processo? O que você leva desse processo de plantar a igreja que Ele plantou em você? Uau, grande pergunta. Boa tarde, família. Uma alegria estar aqui representando a Bolívia. Amém. Ahí estamos con la familia boliviana y me disculpe pelo portuñol. ¿Tá? Vamos a tentar ahí. Tem aí uma história que marcou muito meu coração, que é a história que começou já faz 3 anos, em uma região da Bolívia que se chama Chiquitanía. ¿No? Son 32 comunidades chiquitanas no alcanzadas, que es 0% de cristianismo, 0%, conquistada por los jesuitas, plantada por la Iglesia Católica y con mucha persecución, con mucha luta, muito catolicismo, idolatría. Faz 3 anos atrás, a gente fez viaje missionário. E para chegar a essa comunidade, La Embocada, normalmente demoramos entre 4 horas, 5 horas de ônibus. Esse viaje durou 14 horas de viagem, porque en la rua estava acontecendo greve, manifestações políticas. Então a gente precisou dar voltas, entrar por lugares muito peligrosos. E já estávamos sentindo essa luta espiritual. Mas quando chegamos lá a la comunidade La Embocada, que tínhamos pastor que estava convidando a gente, ele estava trabalhando en el inicio, na plantação da igreja, mas tinha casal aí que ele estava disposto a servir a Deus.
mas ela estava com muitas lutas em seu coração. Ela precisava ser cuidada, guiada, direcionada. Então a gente começou a cuidar deles. Essa viagem durou 5 dias, não? E no 5º dia, no último dia, ela muito grata, muito impactada pelo amor, pelo cuidado que havia recebido, ela se aproximou, e falou: eu quero servir a Deus. Não? Uma mulher chiquitana, indígena, do mesmo lugar, do mesmo local, que de 32 comunidades, solo estávamos alcançando uma comunidade. Estamos falando que são como 20.000 indígenas chiquitanos en toda esa región, ¿no? Y que las iglesias no están brigando por ir lá y pregar y evangelizar. Es un lugar de mucha persecución, de mucha luta, de trevas, bastante trevas. Então, e Deus estava colocando aí no coração que a gente precisava marcar a divisão, dividir a região da chiquitanía boliviana. Como dividir? Sí. Deus nos estava dando como igreja esse chamado para causar divisão em esses campos não alcançados. Pero ¿por qué divisão? Porque toda a região estava sendo alcançada pela esclavitud, pela idolatria, pelas trevas. Então, qual é a divisão que a gente precisava levar a esse lugar? Era a luz do Evangelho. Porque quando o Evangelho entra, causa divisão. ¿Y cuál es la división entre las trevas y la luz? Entonces, y ahí en ese mismo tiempo comenzamos también con la escuela misionaria. Entonces convidamos a Eli para llevar a la escuela misionaria. Ellos decidieron ir a la escuela misionaria, este casado pasó 1 año y medio siendo formado. Se casaron también porque Eli no eran casados. Ella se bautizó también y ahora Eli voltaron. ¿No? Voltaron ahí a la tribu indígena, la tribu chiquitana, y ahora ellos fueron consagrados misionarios para alcanzar las otras 31 comunidades alrededor de toda esa región. ¿No? Eso es algo que me impactó. El llamado de Dios, la formación en esta vida, gloria a Dios. Y faz pocos ahí fue comprada 2 motos, que son las motos misionarias. Y ahora ellos están formando a otros casais, otras personas, para alcanzar esas otras comunidades sin iglesia cristiana, sin el evangelio de la gracia, sin esa salvación que a gente abraza, curte, que a gente valora, pero que ellos no tienen esa gracia también. Entonces, algo así bien resumido, específico, por la cuestión del tiempo, que más me marcó fue ser testimonial sobre ese milagre que Dios fez en este casado de misionario actualmente, más que esse processo de formação solo foi de Deus. Amém, glória a Deus. Seguinte, direção está falando aqui no ponto que eu preciso encerrar. Me deram uma missão também difícil, né? História de vida aqui que rende podcast, a gente vai fazer. Pedrão, vou fechar com você, coisa rápida. Seguinte, Pedrão, tô ligado que você é quase um Cristóvão Colombo de plantar igreja. Quantas igrejas tem no currículo? 4. Rapaz. Pedrão, para fechar, qual característica um coração precisa, para os nossos irmãos aqui saírem, qual característica que o coração de um plantador de igreja precisa ter? Na verdade, são várias características, não uma só. Uma por causa do tempo. A pessoa precisa ter caráter, precisa ter obediência, precisa ter compromisso, precisa ter chamado. E o principal, você tem que ser dependente total de Deus. Amém. Se você não for dependente de Deus, você vai se frustrar, você vai se decepcionar com pessoas. Se você é dependente de Deus, você não depende de ninguém, nem se frustra com ninguém. Porque é Deus que cuida de você, como Deus ouviu e cuidou desses irmãos. Amém. Então, a maior delas é depender de Deus. Se você não depende de Deus, se você acha que você depende de você, do seu conhecimento, daquilo que você é, você pode voltar para trás, não precisa. Você precisa ter a chama ardendo dentro do seu coração. Glória a Deus. Amar Jesus de verdade, amar a sua palavra. Se você não tem isso, pode ficar em casa e vai ajudar na igreja local lá. Só isso. É isso. Gente, palmas a Deus pela vida dos nossos irmãos.
Obrigado, Vera, Isaac, Rony, Rosi, Chico, Pedrão, Jonathan. A gente vai seguir com a programação, certo? É isso. Bora, você achou que a gente não tinha falado de plantar a igreja ainda? Olha quanta experiência. Depois senta com eles, pergunta mais histórias, para eles recontarem essas histórias aqui. E muita coisa que a gente não falou ainda. Obrigado, gente. E esperaremos por novas histórias. Você tem uma para contar? Então prepara aí o seu coração. Vamos continuar então o nosso tempo aqui. Vou pedir para a banda subir ou a gente dar continuidade aqui. Elder, cuidado, Elder, com o coração. Elder correndo. Vai subir aqui. Irmão, você foi abençoado? Foi inspirado? Tem história de todo tipo aqui. De quem já plantou, de quem está plantando, de quem vai plantar. Eu espero que você tenha sido encorajado aí. De alguma forma você se engajar nisso. Percebeu as diferenças aqui, o tempo? Pois é, então cabe todo mundo nesse projeto. Então guarda isso aí no seu coração. E nós vamos continuar aqui, vamos dar uma limpada aqui no palco. E aí nós vamos seguir. Amém?